Estamos aqui na tua presença, Pai. Chegou, Senhor Jesus querido, o momento, Senhor, da palavra. Senhor, meu Deus, eu apresento a minha vida. Eu apresento, Senhor, a tua igreja, meu Pai. Senhor, abre a nossa mente, abre, Senhor, o nosso entendimento. Tira os comichões dos ouvidos, ó Pai, para que nós possamos escutar a tua palavra e guardar na tábua do nosso coração. Que nós possamos entender, Pai, aquilo que o Senhor quer falar. Que o Senhor, Pai querido, quer, Senhor, se revelar em nosso meio. Senhor, meu Deus, eu sei que a nossa pastora, Pai, já está nas tuas mãos. Ela já tem uma palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai, revelada do céu, Senhor, para entregar para a tua igreja. E nós, como igreja, Pai querido, nós oramos, apresentamos, Pai, a vida da tua filha, enquanto ela se derrama aqui, Senhor. Enquanto, Senhor, meu Deus, ela se deixa, Pai, ser um instrumento nas nossas vidas. Vem abençoando a vida dela também, Pai, com todas as sortes de bênçãos. Tu sabes, Pai, o coração. Tu sabes a necessidade também da tua filha, Pai. Vem, Senhor, trabalhando, vem agindo em nosso meio, de uma forma, Senhor, especial, Pai. Em nome de Jesus eu oro, e em nome de Jesus eu agradeço. Amém, igreja? As palmas, louve ao Senhor. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória, feliz, né? Vitória maravilhosa. Eu creio na vitória de cada um nessa noite, que Deus vai prover. O que a missionária diz, pela fidelidade, saber que Deus, Ele provê e realiza os projetos sobre a vida da serva do Senhor. Por que não pode também na nossa? Só que precisamos realmente, né? Ser fiel a Ele. Que Deus abençoe e que muitas bênçãos continua chegando, né? Em nome de Jesus. Chegando também no portão de cada um, né? Em nome de Jesus. Amém, igreja? Lucas, foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Lucas, capítulo 5. Irmãos, nosso pastor presidente, ele está em viagem. Amém? Por isso que ele não vai se encontrar por esses dias no culto, mas que Deus esteja abençoando. Ele foi nessa viagem hoje, né? E vamos conduzir a obra do Senhor, estamos conduzindo, né? E vai ser vitória, em nome de Jesus, amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Lucas, capítulo 5. Vamos ler somente o versículo 1 e versículo 2. É uma palavra bem conhecida. Estamos já iniciando, né, esse ano 2026. E é bênção, né, a gente ouvir já iniciar o ano com pessoas contando vitória, contando aquilo que Deus já fez no finalzinho de 2025, né? Porque às vezes a gente pensa que no finalzinho do ano Deus não faz milagre, Ele continua operando, ainda mais nesse início, né, de ano. E cremos na provisão, né? Naquilo que Deus pode fazer sobre as nossas vidas, amém? Estou muito feliz com Deus. A igreja sabe que eu voltei a trabalhar, não que eu estava querendo, eu estava com outro projeto, mas Deus tinha um outro projeto. E estava com muita certeza de que seria somente 3 meses, né? Como eu até falei aqui no altar, irmão, 3 meses, já estou indo embora. Deus mudou toda uma situação. E quando Deus muda a situação, nós paramos para perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu te faça? E aí fui entendendo, e pela honra e glória do nome do Senhor, é salvação de almas aonde eu estou trabalhando, irmãos. Famílias estão voltando para a casa do Senhor. Pastora, mas eu não estou vendo essa família aqui, irmãos, eu não prego praca. Eu prego salvação de almas. Eu prego reino. E essas pessoas estão sendo conduzidas, estão sendo pastoreadas no lugar que ela mora. E eu estou muito feliz porque são 4 famílias que já retornaram para a presença. Não, vocês não entenderam que não foi a sua família, né? São 4 famílias, irmãos, que pessoas, através da administração e comportamento, igreja. Pela honra, não é para se exaltar, não, que se eu me exaltar, Deus me abate. Mas é que um gerente me chamou até a sala e falou: você tem algo diferente, eu preciso de você aqui. E começou uma disputa santa, porque quando eu cheguei no outro dia que eu já ia sair, outro gerente falou assim: a porta para você é essa. E eu estou lá, irmãos. Estou lá de boa. Logo ali em Silveira, pertinho. E o mais lindo é ganhando almas. Falando da palavra do Senhor. Conduzindo pessoas e falando: o ambiente mudou.
porque há uma presença do Senhor naquele ambiente, amém? Então, irmãos, é um tempo determinado, daqui a pouquinho Deus vai me tirar de lá para levar para uma outra terra, né? E a gente continua fazendo a obra do Senhor, amém? Sem muitas delongas, Lucas, todos encontraram, Lucas capítulo 5, versículo 1 e 2, amém? Vai nos dizer assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos. Quantos, igreja? Junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Se assenta glorificando a Deus. Glória a Deus, irmãos. Coisa linda, irmãos. Quando nós olhamos para essa palavra, a pesca, maravilhosa. Só que a pesca só se tornou maravilhosa porque Jesus entrou. O varão aqui já tomou posse. A pesca não era uma pesca maravilhosa, ela se tornou uma pesca maravilhosa porque Jesus, ele entrou. Irmãos, quando nós começamos a refletir sobre a palavra do Senhor, no momento que nós olhamos para Jesus, a caminhada que Ele está fazendo até chegar mediante esse local, nós começamos a entender que Jesus, Ele foi expulso de Nazaré. Nós começamos a entender que Ele curou um jovem lunático. Começamos a entender que Ele chegou e ia até mesmo na casa da sogra de Pedro. E curou a sogra dele. Só que nós começamos a entender que nesse momento ainda não tinha acontecido o encontro. E Jesus, onde Ele está passando, a palavra de Deus nos diz, e todos nós sabemos que aonde Jesus, Ele estava, aglomerava-se uma grande multidão. E naquela época não tinha nem cartaz, né? Era só de ouvir. E o povo ia, né? E aí eu começo a imaginar aquele povo se achegando até Jesus, e ele vendo 2 barquinhos, e ele se encontra numa necessidade de subir naquele barquinho e continuar, né? Ministrando, ensinando para aquele povo. Aí eu comecei a procurar entender que muitas das vezes nós falamos que o povo não tem interesse pelo ensino. A nossa igreja, o povo tem interesse pelo ensino, em nome de Jesus. Nós começamos a entender que naquele período o povo, ele estava com interesse em ouvir Jesus, ouvir a palavra de Jesus, a nossa igreja também. Quantas pessoas têm interesse de ouvir a palavra do Senhor Jesus? Nós não somos um povo que não queremos ouvir. Nós estamos aqui hoje, não foi porque tem um departamento que ia se apresentar. Nós estamos aqui para receber o alimento do Pai e nós começarmos a trabalhar em cima daquilo que Ele está colocando sobre as nossas vidas. Porque nós gostamos de aprender sobre Jesus. Quem é que não gosta? Eu gosto de aprender sobre Ele. Eu amo saber um pouco mais de Jesus. Não porque ele pegava uma multidão para estar junto com Ele, não. Mas é porque tudo aquilo que Ele falava fazia sentido para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Só que Jesus, nós entendemos que Ele sempre tinha um propósito. Ele sempre tinha um propósito na vida de alguém. E nesse dia eu começo a entender que o propósito era simplesmente na vida de Pedrão. E aí nós começamos a entender que mediante essa multidão, ele avista os barcos e ele vai até lá. Só que nós estamos falando de um barquinho onde um homem está lavando as suas redes depois de uma frustração. Há alguns momentos de frustrações sobre a nossa vida. Nós não estamos falando de uma pessoa que não sabia do ofício de pesca. Não. Nós começamos a entender que Pedro era um empresário.
Ele dominava a questão de pesca. Ele sabia se o vento estava contrário. Tem alguém aqui que pesca aqui, nessa igreja? Já pescou? Quem? Glória a Deus. Você já pescou em alto mar? Faz essa experiência. E Pedro, ele tinha experiência, meu cooperador Alexandre. Ele sabia de que maneira poderia até mesmo lançar a rede e pegar os peixes. Porque ele vivia daquilo. Só que naquela noite, teve uma frustração porque nada pegou. Você começa a entender que o ofício que você domina, a profissão que você domina, o ambiente que você domina. Tem alguma musiquinha de fundo? Isso, para ajudar nós. Oh, glória. Tudo aquilo que aquele homem dominava, em uma noite, ele não conseguiu. Então, aquela pesca para ele era algo que era da profissão dele. É a mesma coisa de você fazer uma faculdade de 5 anos. Você fazer uma pós. Mas de repente você se encontra dentro de uma situação que você não consegue mais dominar na área que você estudou. E aí você vai ficar frustrado. Porque você começa a entender assim, mas eu sou bom nisso. Eu sei fazer isso, por que essa noite está dando tudo errado? E tem dia, igreja, que nós estamos dessa forma. E é nesse dia que nós começamos a entender que aquilo que está em nós, muitas vezes é limitado pelaquilo que Deus ainda vai fazer. Porque às vezes não é o nosso conhecimento que pode nos levar a grandes lugares, mas aquilo que o Senhor quer transformar em nós. E eu começo a conjecturar que naquele momento, quando Pedro está lá em alto mar, Jesus já estava dando uma ordem: nenhum peixe entra na rede. Porque eu quero ter um particular com aquele Pedrão. Porque se ele tivesse pescado, irmãos, entra comigo porque eu sou meia doida. Se ele tivesse enchido as suas redes, ele estaria lá? Às vezes, Deus tira algo de nós para poder fazer algo maior ainda em nós e através de nós. Então, justamente naquilo que ele dominava, ele se frustrou. Sabe por quê? Eu começo a entender que ele pensava assim: como que eu vou chegar em casa, Senhor? Como que eu vou colocar alimento na mesa, Senhor? Como que eu vou pagar as contas esse mês? Como que a família vai vir comprar o peixe na minha banca, Júlio? Como que eu vou abençoar alguém se eu não pesquei nada e eu domino? O que eu vou falar? O que eu vou falar para a vizinhança? Eu pesquei, saí na hora certa, fiquei a madrugada toda, mas eu não consegui nada, a rede está vazia. É o momento de desespero de um homem ou de uma mãe de família, quando você sai e você não consegue voltar com nada para dentro do seu lar, igreja. Sabe, naquele momento que você sai para você abastecer o seu celeiro, mas as condições se fecham e você não tem nada. E aí você começa a entender: e agora? Então, se naquele dia Pedro tivesse enchido as suas redes, ele não teria um encontro verdadeiro com Jesus. Se as redes de Pedro estivesse cheia, lotada, ele teria lavado, teria chegado até um pouquinho mais cedo, que eu entendo que ele deve ter ficado mais tempo, insistindo mais, porque nós somos assim. Eu não pesquei nada, mas eu vou jogar um pouquinho ali. Não, ainda dá tempo eu tentar mais alguma coisa. E parece que a gente vai tentando e a hora vai passando. Então, se ele tivesse conseguido pegar peixe no primeiro horário, ele não teria encontrado Jesus. Então eu começo a entender que Jesus já sabia como teria que fazer para encontrar com Pedro. E ele queria encontrar com Pedro simplesmente na sua situação, que ele poderia falar assim: eu posso te ajudar, Pamela. E aí simplesmente ele vai lavar suas redes frustrado, triste, um profissional sem perspectiva. E aí vê aquela multidão.
E Jesus vai justamente no barco de quem, igreja? Do frustrado, do decepcionado, do abatido. E ele pede o seu barco emprestado. Se Jesus pedir o seu barquinho hoje, ele pode usar? Será que Jesus pediu o nosso barco no momento da nossa dificuldade? Será que nós conseguimos? Pode usar. E Jesus simplesmente vê eles lavar aquela rede, e ele se aproxima, porque a multidão está apertando e está em direção ao mar, e dá um limite. Espera aí, eu vou subir aqui e vou continuar a ensinar. E nessa dele continuar a ensinar, Pedro tem que ouvir o que ele está falando. E ele ouvindo o que Jesus está falando, Jesus termina de ensinar, de pregar, e ele olha para Pedro. Volta, Pedro. Volta para o mar. Não dá um nó na nossa mente? O homem está frustrado com aquilo que aconteceu na noite toda. No fracasso dele a noite toda, porque às vezes nós nos sentimos fracassados quando nós não conseguimos algo que nós dominamos. Nós somos seres humanos, nós ficamos abatidos. E o Senhor simplesmente olha para ele e pede para que ele o afaste um pouco da terra, e ensinando, mas depois ele ainda fala assim: olha, agora que você me prestou o barco, eu quero que você volta. E aí eu começo a imaginar Pedro, e ele simplesmente ele fala que: ô Jesus, não é por nada não, mas eu pesquei a noite toda. Ele estava falando assim: Jesus, eu entendo que não tem peixe lá. Jesus, eu já fiquei lá a noite toda, você quer que eu volte no mesmo lugar? Só que nós estamos falando de um homem frustrado, um profissional frustrado, mas também disposto a obedecer. É porque tu me pedes, é porque tu me mandas, é pela tua palavra que eu vou voltar e vou lançar rede novamente. E Pedro, ele volta ao mar, ele vai lançar a rede que todos nós conhecemos. E é interessante que a rede já começa a se quebrar pelo fato da quantidade de peixes, que agora recebeu uma ordem, porque o Senhor, ele governa céu e terra e mar. Pela uma palavra do Senhor, era como se ele falasse assim: Pedro, volta, e já tinha dado a ordem para os peixes, agora você entra. Eu imagino que ele estava tudo parado, esperançou uma ordem do Senhor, meu cooperador Aleph. Eu creio que os peixes estavam: para onde nós iremos agora? Aí Jesus fala assim: agora você pode. Por quê? Porque eu segurei vocês a noite toda para ensinar para o meu filho que ele só vai conseguir alguma coisa quando ele obedecer a minha palavra. Uma palavra do Senhor muda todo o cenário. E a rede está ali quase se rompendo. E aí ele tem que chamar outras pessoas que estão próximo, chamar os amigos, dividir a bênção, compartilhar, porque aí se juntaram, e agora o barco já começa a querer até se romper também, porque era a quantidade. Por isso que é a pesca maravilhosa, mas outrora era pesca frustrante. Só que o mais interessante é que quando ele chega num período que ele sai, Pedro, ele deixa tudo e vai seguir Jesus. Ele poderia agora se enriquecer com aquela venda, mas ele deixou tudo para seguir, porque o que ele precisava era conhecer aquele que governa céu e terra. E aí nessa questão dele deixar tudo para poder seguir, e eles seguiram Jesus.
É o momento onde Jesus começa a trazer os seus primeiros discípulos. Então eu começo a entender mediante essa palavra, igreja, que Jesus, quando ele foi separar os seus discípulos, ele não pegou aquele que era totalmente bonzinho, que defendia a lei de Jesus, não. Ele pegou as pessoas que eram desfavorecidas até mesmo pela sociedade. Do mesmo modo ele fez comigo e com você, porque nós nem valíamos muito, e ele também veio nos chamar, e nós deixamos muitas coisas para seguir a ele. E aí chega no momento que nós começamos a entender lá em Lucas capítulo 28, quando Pedro também vai falar: mestre, eles deixaram tudo, só que Jesus ele dá um conselho: e receberá vida, algo extraordinário, plena vida, tanto nessa terra como depois. Porque quando nós deixamos tudo para seguir Jesus, Jesus ele provê coisas extraordinárias nessa terra, nesse tempo também, igreja. Quando nós começamos a abrir mão de muitas coisas, e tudo aquilo que nós abrimos mão, Jesus simplesmente ele não dispensa ninguém com as mãos vazias. Mas nós temos que entender que muitas das vezes aquilo que é frustrante para nós é para o Senhor nos ensinar a depender somente dEle. Então Pedro ele começou a entender, e eu quero que a igreja entenda isso: nunca vai ser pela minha força e nem pela sua. Tem coisa que nós não vamos conseguir com a nossa sabedoria, com os ensinos, com a profissão. Mas tem coisa que vai realizar na nossa vida quando nós entendermos que nós temos que depender somente de Jesus. E eu começo a entender que Jesus estava ensinando para Pedro, que Pedro precisava entender que o controle de tudo estava na mão de Deus. Então Pedro ele reconhece o poder que Jesus tem, ele se prostra perante ele, ele reconhece. E muitas das vezes nós recebemos milagres, nós recebemos direcionamento, mas não deixamos nada para trás para poder servir Jesus. Colocamos impedimento de fazer a vontade do mestre. Nesse tempo que nós vivemos hoje, nós não vemos pessoa se sacrificar tanto para servir a Jesus. Então naquele momento Pedro poderia granjear valores, mas ele entendeu: eu vou deixar tudo para quê? Para servir a Ele, porque ele reconheceu que com Cristo ele já tinha tudo, e sem Cristo nós não temos nada. Então talvez você começou esse ano achando que eu estou frustrado com alguma coisa da minha vida. Aquela noite Pedro também estava frustrado, mas ele encontrou com o nosso Jesus que pode mudar toda uma história. Estamos nesse início de ano, e Deus ele pode mudar, Ele pode multiplicar, e Ele pode fazer com aquilo que você acha que não tem mais jeito, Ele pode mudar a sua história. Nós conhecemos um Deus que Ele simplesmente Ele traz esse direcionamento nesse culto da família, trazendo o que muitas vezes é frustração para nós. Quando nós colocamos na mão do Senhor, Ele muda tudo. E nós começamos a entender que o querer do Senhor muitas vezes, igreja, não vai ser o nosso, mas você está disposto a fazer a vontade dEle? Você está realmente disponível a viver o sobrenatural de Deus? Nós queremos muito alcançar tantas coisas, mas e Cristo, igreja? Cristo tem que ser a nossa prioridade. E Jesus ele vem ensinando isso também para os seus discípulos. E hoje ele me trouxe aqui para dizer para você qual é a sua prioridade com Jesus. Pedro ele não foi buscar nenhum milagre. Pedro simplesmente só estava ali, frustrado, lavando as suas redes. E ainda que você esteja frustrado, o importante é você continuar se movimentando, porque Jesus ele vai ao nosso encontro. E quando Ele vai ao nosso encontro, Ele muda toda uma situação. O que o Senhor Ele pode fazer pela sua vida hoje? Será que não está na hora nós verdadeiramente buscar o Senhor pelaquilo que Ele é,
tão pelaquilo que Ele pode nos dar. Pedro não pediu e teve uma pesca maravilhosa. E às vezes nós pedimos tanta coisa para o Senhor, e às vezes não acontece, porque tudo tem um tempo determinado para Deus. E às vezes nós temos que tirar a ansiedade de dentro do nosso coração e aprender a esperar no Senhor, porque quando Ele quer fazer algo, Ele faz, irmãos. Então, mediante uma multidão, Ele olhou para Pedro. Então, nessa noite, o Senhor já te achou. Ele te encontrou nessa noite aqui. Ele veio ao teu encontro hoje aqui. Talvez você saiu da sua casa, não era nem para mim estar vindo, não. O Espírito Santo te conduziu hoje aqui para falar para você que Ele tem algo para fazer através da sua vida, porque ali eles têm que parar de pescar peixe para ser ganhadores de almas, irmãos. Então Ele tira da profissão de Pedro, que era os peixes, e falou assim: agora você vai ganhar, vai buscar almas. Então o pastor falou que esse ano é um ano de missões, é um ano de evangelismo. Mas quem está disposto a deixar tudo para buscar almas? Porque falar é uma coisa, irmão, praticar é outra. E o nosso discipulado tem que começar aí dentro da nossa casa, porque não adianta fazer bonito na igreja, dentro de casa nós não fazer nada. O discipulado começa dentro do nosso lar, com a nossa postura, com o nosso posicionamento. Então Pedro agora ele vai deixar a sua profissão para servir a Cristo. Mas só que mediante isso ele teve uma noite de sofrimento, irmãos. E às vezes nós passamos por isso. Mas hoje o Senhor, Ele quer mudar esse quadro de sofrimento sobre a tua vida. Eu não sei como você tem passado as suas noites. Eu não sei qual área você está sendo frustrado. Mas eu te apresento um Jesus que é especialista em causas impossíveis, principalmente em causas perdidas. Porque senão nós não estávamos aqui, igreja. Nós somos improváveis, mas nós somos escolhidos por Ele. Onde ninguém poderia nos escolher, Ele escolheu. Onde ninguém poderia achar que dessa fonte não sai nada, Ele viu que sai. Onde ninguém achava que você poderia dar fruto, produzir alguma coisa, Ele tem certeza que você pode. Então esse ano que você entra com a convicção de salvação de almas, de mudar esse quadro, de começar a querer depender somente do Senhor, não é com as suas forças. De repente nós queremos fazer tantas coisas, queremos trabalhar tanto, irmãos. Será que está valendo a pena tudo isso? E a prioridade de Cristo? Que o Senhor nessa noite desperta dentro de mim e de você, que Ele quer verdadeiramente ter esse encontro conosco, porque Ele pode fazer muitas coisas ainda na sua vida, no seu ministério, na sua caminhada, no seu trabalho. Ele pode prover todas as coisas, Ele pode multiplicar todas as coisas, mas abra seu coração para Ele hoje. Sabe o que é abrir o coração? É falar: Senhor, eis-me aqui. Está disponível para Ele, menos para nós. Quem está disponível para o Senhor? É muitas pessoas para pouco, glória a Deus. Que essa chama de querer fazer mais para o Senhor começa a queimar dentro da sua alma. Porque não é sobre nós, igreja, é sobre Deus. Porque se é sobre nós é de uma maneira, mas se é sobre Ele, nós diminuímos nós, para que Ele venha crescer. Porque ainda toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Você confia que Deus pode fazer milagres sobre a sua vida, sobre a sua casa? Só que muitas vezes Ele vai fazer da maneira que você nem entende. Ele vai chegar por um caminho que você nem imagina. Ele vai te surpreender de uma forma que você não esperava. Esse é o nosso Deus. Porque às vezes nós queremos pedir: Senhor, faz desse jeito.
Deixa Deus trabalhar do jeito dele. Fica de pé, igreja. A palavra de Deus vai dizer assim, em Lucas capítulo 18, versículo 28. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Você lembra quando ele saiu do barco e falou e deixou tudo para seguir Jesus? Então no capítulo 18 ele está falando isso. Eis que nós deixamos tudo para te seguir. E ele lhes disse: na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa. Presta bem atenção, igreja. Ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Sabe o que é isso? Eu não vou hoje para a igreja porque o meu esposo não quer ir. Eu não vou hoje para a igreja porque a minha esposa não quer ir. Eu não vou hoje para a igreja porque meus filhos estão fazendo birrinha, então é melhor não ir para a igreja. Só que Jesus está falando, quando você deixou tudo para seguir Ele, e simplesmente você também entender que você precisa buscar mais Ele, Ele fala assim: ô filho, e não haja de receber muito mais nesse mundo. Então é palavra de bênção para esse mundo, tá, igreja? A igreja acho que não está entendendo, ou nunca leu esse versículo. E na idade vindoura, a vida eterna. Então ele está falando o quê? Aquilo que você viver nesse mundo vai ser coisa extraordinária e ainda vai ter a vida eterna. Então, irmãos, você está entendendo o que Deus está falando? Ele está falando assim que tudo aquilo que você está deixando para servir a Jesus, tudo aquilo que você está abrindo mão para servir a Jesus, tudo aquilo que você está se preparando para servir a Jesus, Ele está falando assim, ó, tudo isso que você está fazendo, você vai receber muito mais neste mundo que nós estamos e ainda na vida eterna. Então ele está falando, eu vou abençoar você nesse tempo e ainda tem a bênção da vida eterna. Então, irmãos, a salvação da nossa alma vai depender realmente daquilo que nós estamos muitas vezes abrindo mão desta terra, desse mundo. Porque quando nós nos sacrificamos para o Senhor, Ele nos abençoa a viver o melhor desta terra e ainda tem a promessa da vida eterna. Então, esse janeiro que seja o janeiro onde o Senhor derrama bênção sobre a nossa vida, pelo aquilo que nós estamos fazendo por Ele. Nós muitas vezes estamos deixando família, muitas vezes estamos deixando situações, abrindo até mão de emprego, mas aquilo que nós fazemos para o reino, Ele nos abençoa 100 vezes mais. Eu não estou entendendo. Se eu fosse você, já tinha levantado a mão, porque é palavra profética sobre a tua vida. Deus está falando que é nesse tempo, irmãos, que Ele vai fazer muito mais por você, pelo aquilo que você está fazendo por Ele. Sabe o que o Senhor está falando? Eu não dispenso ninguém com as mãos vazias. Se você está sacrificando por mim, eu vou abençoar a tua história em nome de Jesus. Irmão, então Pedro, ele simplesmente foi questionar, mas nós largamos tudo. Nós deixamos tudo, mestre, para te servir. Ele está falando assim, que garantia eu tenho? Nossa, pastor, é desse jeito? Era como se ele estivesse falando assim, Jesus, nós deixamos lá atrás tudo, que garantia nós temos? Aí Jesus falou assim, a garantia para esse mundo aqui, ó, quando você larga tudo isso daí, é você receber muito mais nesse mundo e ainda você tem a vida eterna. Irmãos, essa promessa aqui não é da pastora Anaí, não é da Nair. Essa palavra aqui é do Senhor, não é eu falando, é Deus falando. Se você aprender a entender que quando você está fazendo para o Senhor, Ele vai fazer muito mais ainda nessa terra, então você vai viver o melhor aqui. Não é lá não, irmão, não é amanhã não, você vai viver o melhor aqui nessa terra. Então esse ano eu profetizo que esse ano vai ser um ano de bonança. Esse ano vai ser ano de portas abertas. Esse ano vai ser um ano de multiplicação. Esse ano vai ser um ano de mudança, de divisor de algo sobre a sua vida. Esse ano vai ser ano que a tua família vai se assentar na casa do Pai. Esse ano haverá cura sobre a tua saúde. Esse ano haverá documentação sendo liberada. Esse ano haverá
a chave de carro. Meu Deus, esse ano vai haver chave de casa. Esse ano vai ter profissão mudada, porque Deus vai honrar a tua empresa. Meu Deus, é ano de multiplicação, igreja. Do mesmo jeito que Ele multiplicou naquela pesca, Ele vai multiplicar na sua vida. Pastora, você não entende, tá tudo no vermelho. Calma, meu filho, faz para o Senhor que Ele começa a colocar tudo verdinho. Você vai olhar lá e vai ver tudo verdinho. Sabe por quê? Porque eu conheço um Deus da provisão. Eu conheço um Deus que pode fazer coisas extraordinárias. Irmão, nós temos que entender que a Bíblia, ela vem trazendo bênçãos também para a nossa vida. E nós podemos tomar posse disso. Mas você está disponível para Ele? Eis que deixamos tudo e te seguimos. Na verdade te digo, se todo aquele que entender e abrir mão de coisas por amor a mim, vai viver o melhor dessa terra. Isso é Jesus falando para Pedro. É Jesus falando com o altar restaurado hoje. É Jesus falando com famílias que está aqui representando hoje. É Jesus falando, fica tranquilo, porque você está aqui, mas eu posso operar lá. Fica tranquilo, você está aqui, mas eu posso ir de encontro lá. Fica tranquilo, não está nada fora do alcance. Fica tranquilo, eu permito muitas coisas, mas para você entender que você tem um Deus. Tem pessoa que está cochilando em dois pensamentos, está precisando de algo, mas está pedindo errado, porque está indo no endereço. Eu nem vou olhar para a igreja, está indo no endereço errado. Eu vou fazer isso aqui porque vai dar um jeitinho. Irmãos, Deus manda dizer para alguém aqui: para com esse jeitinho brasileiro, que ele não está nesse negócio. Ou você se rende na madrugada, ou simplesmente eu não te falo mais nada. Ah, mas se eu fizer assim vai dar certo. Irmãos, Deus está dando um recado. Se Deus não falou nada, espera. Ah, mas isso aqui não pega nada, eu vou fazer. Cuidado, Satanás, ele vem com um sapatinho de algodão para te conduzir a sair do cenário que Deus já colocou você. Vigia, igreja. Vigia com aquilo que estão falando para você. Faz que dá certo. Irmãos, o Espírito Santo está descendo algo aqui. É como se tem, eu não sei, alguma pessoa fazendo. Irmãos, eu não sei que é você, mas se você está tentando fazer alguma coisinha como se fosse uma simpatia, vou falar. Mas isso aí não tem nada a ver, não. Eu vou fazer. Você está sendo induzido. Eu não sei quem falou para você que não tem nada a ver. Está sendo induzido pelo adversário, o inimigo da tua alma. E você, mas é para ajudar. Irmãos, Satanás, ele não ajuda ninguém, ele destrói. Para com esse negócio que não tem nada a ver. Vou fazer isso aqui porque vai dar certo. Sabe o que vai dar certo? Largar tudo para seguir Jesus. Deixa no altar o que você precisa hoje. Deixa no altar nomes das pessoas que você precisa que seja liberta hoje. Porque é Deus que vai de encontro a essa pessoa. Não é você que tem que fazer do seu jeito. Não é você que tem que mexer os pauzinhos para querer organizar alguma coisa. Você quer que a alma vai para o inferno? Continua fazendo o que você está fazendo. Irmãos, agora eu estou entendendo. Porque nessa noite eu falei até lá na filial o que aconteceu comigo, Denilson. Eu acordei e eu queria louvar, sabe aquele hino, Além do Rio Azul? Cadê os levitas? Não tem ninguém aqui. Além do rio. Eu ouvia esse louvor, missionária Tânia. Só que eu não conseguia louvar, mas eu ouvia um coro cantando esse hino. E eu não conseguia cantar. E senti uma opressão, irmãos, muito grande. E aí, Denilson, eu vi como se via algo muito escuro pegando no meu pé, Pamela. Sabe, colocando as mãos assim nos meus pés. E eu tentando louvar aquele hino e não conseguia. Mas aí veio uma luz tão forte, eu falei assim: está repreendido em nome de Jesus. Sumiu como uma fumaça. E aí o Espírito Santo ainda no sonho falou para mim assim: ora, porque tem pessoas fazendo coisa achando que está certo. Irmãos, eu não estou aqui de brincadeira não, eu sou pastora dessa igreja. O que você estiver fazendo de errado, Deus me visita na madrugada, irmão. Deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Se você faz alguma coisa errada, o Espírito Santo me acorda 3 horas da manhã, irmão. Deixa eu dormir.
irmão, para de brincadeira, irmãos. O que você fazer de errado, Deus vai lá e me fala, olha aí, irmãos. Eu acordei e fui para o joelho, falei, Senhor, liberta vidas que Satanás está tentando pegar pelos pés e arrancar aquilo que é de melhor. Sabe por quê? Oh, revelação boa. O Espírito Santo, ó o diabo, ele vem por baixo porque ele não tem poder no céu, irmãos. Você está entendendo o que Deus está falando? Você quer multiplicação na sua vida? Serve o Senhor, dependa dEle. Fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser melhor na Tua presença esse ano, 2026. Eu quero fazer uma entrega. Eu quero simplesmente entender que o Senhor pode fazer todas as coisas. Se o Senhor fizer isso aqui, tá bom. Mas se o Senhor não fizer, eu também aceito, porque é o Senhor. Irmão, eu aprendi que eu não posso contender com Deus, irmãos. Porque tudo que Ele faz é pensando em mim, na minha salvação. Então tudo que Ele está fazendo, Ele está pensando na sua salvação. Fala, olha para o seu irmão, dá uma olhada para o seu irmão. Fala assim, tudo que Ele está fazendo é pela sua salvação. Glória a Deus. Eu posso ouvir o glória a Deus. Ele está movendo tudo para a sua salvação, irmãos. Essa é a palavra, é a promessa eterna. Qual é a promessa, pastora? A promessa que Jesus deixou é a salvação da nossa alma. E Satanás, ele quer nos arrancar da presença do Senhor, igreja. Ele quer nos calar a nossa voz. Minha futura cooperadora Vivi, porque eu queria louvar e não conseguia. Mas aí veio uma luz que me fortaleceu, irmãos. E eu repreendi aquele demônio em nome do Senhor Jesus. Mas deixa eu dormir, igreja. Pode vir aqui, Levi. Você entende que nessa noite, esse ano, é ano que Deus pode multiplicar coisas na sua vida. Irmão, seja ousado. Senhor, eu quero multiplicação. Eu quero mudança na minha vida financeira. Eu quero mudança no meio da minha família. Eu quero mudança no meio jeito de te buscar, Senhor. Jesus ainda está aqui, igreja. Nós queremos mudança, como nós adoramos. Nós precisamos cada vez mais querer fazer melhor para Ele. Fazer melhor para Ele sem olhar para a direita e para a esquerda, irmãos. Nós não vamos agradar todo mundo, mas quando eu falo assim, Senhor, eu estou te agradando, pode continuar, filha. Amém. Porque a minha responsabilidade é com a minha alma. E eu preciso agradar Ele. Então, irmãos, que esse ano seja um ano diferente para você. Seja um ano das multiplicações. Seja um ano que você realmente começa a ousar pisar em lugares diferenciados. Que Deus venha dar sabedoria, discernimento para essa igreja. Que Deus venha trazer mais união entre o povo de Deus. Porque tem almas necessitando de mim, de você. E às vezes essa alma está dentro da nossa casa. Essa alma não está lá na África para a gente fazer missão lá. Está dentro da nossa família, igreja. E às vezes nós queremos fazer tanto dentro da igreja. E a nossa família sem receber uma palavra de conforto. Tipo, Jesus te ama. Que esse ano seja um ano de resgate. Não cesse de orar pela tua casa. Não cesse de orar pela tua família. Não cesse de orar. Pastora, você não sabe o que eu ouvi. Não tem problema, aquilo que você ouviu, Deus também ouviu. E quem nos justifica ainda é Ele, igreja. Por que nós queremos se justificar se é Ele que está vendo todas as coisas? Nós vamos prestar conta, irmãos, de tudo que nós falamos. Algumas pessoas pensam que é tudo que nós pregamos. Não, é tudo que sai da tua boca. Você vai prestar conta para Deus. E o que está saindo da sua boca? Às vezes nós olhamos a palavra do Senhor de uma forma. Ah, não, é quando eu prego a palavra. Não, é tudo que sai da nossa boca. Nós iremos prestar conta para o Pai. E o Pai corrige quem Ele ama. Eu aceito a correção do papai. Porque aí quando Ele me corrige, eu sei que Ele me ama. Ele me corrige porque Ele me ama. E Ele te ama também. Então que nesse início, hoje dia 11 de janeiro, que nós cada dia nós podemos contar bênçãos daquilo que Ele vai fazer pela nossa vida, pela nossa casa. É tempo realmente de nós deixarmos a nossa rede
e começar a servir verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o único que reina, irmãos. E Ele está aqui. Amém, igreja?